Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Dando prosseguimento, credo apostólico, minha fé tem razão. E a nossa sonoplastia irá projetar ali. E só relembrando, o nosso credo apostólico é um resumo da nossa fé. É um resumo da nossa fé. O credo apostólico narra o amor redentivo de Deus, resumidamente falando. Assim como a confissão escocesa, a primeira confissão de fé dos presbiterianos, não sabia disso? A primeira confissão de fé documentada dos presbiterianos não foi a confissão de fé de Westminster, feita em Londres, na abadia de Westminster. Ela foi feita, na verdade, na Escócia, de 1560. Nós estamos usando a confissão de fé escocesa aos domingos agora. O credo apostólico é isso. Assim como a confissão de fé é um resumo da nossa fé, mas é um resumo mais extenso. O credo apostólico é mais compacto. E esse credo, ele é trinitário. Nós temos aí uma descrição do Deus Pai, ou seja, o Deus Criador. Nós temos uma descrição do Deus Redentor, que é Jesus Cristo. E temos uma descrição do Deus aplicador da redenção, o Espírito Santo. E já vamos aí para a terceira parte, queridos, do credo apostólico. A terceira parte do credo apostólico que fala sobre o Deus aplicador da redenção, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vamos ler juntos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Dissemos há 8 dias que a razão do porquê a terceira parte do credo começa com creio no Espírito Santo, é porque de fato é o Espírito Santo o aplicador da redenção. É Ele que aplica a salvação objetiva, realizada por Cristo. É Ele que aplica. Por isso que a terceira parte do credo começa assim: creio no Espírito Santo. E dissemos aqui que existe uma disciplina, existe uma cadeira no seminário, e na igreja também, na escola bíblica, aqui acolá estudamos isso, chamada de pneumatologia. Estuda a pessoa e a obra do Espírito Santo. E quando o assunto é a obra do Espírito Santo, logo em seguida, nós temos lá, também na Santa Igreja Universal. Por que é que depois de creio no Espírito Santo, vem logo e na Santa Igreja Universal? Porque, de fato, a existência da igreja é devida à ação soberana do Espírito Santo. Ele é quem cria a igreja. É Ele que reúne a igreja. É Ele que dota a igreja. É Ele que capacita a igreja. É Ele que santifica a igreja. É Ele que prepara a igreja para a ressurreição, para o estado de glorificação. É Ele. Por isso dissemos aqui também há 8 dias que essa igreja tem os seus aspectos e as suas características. Ela é a igreja universal e também ela é a igreja, Joana, local. A igreja universal é a igreja do Senhor que se encontra nos 4 cantos da terra. Não importa qual denominação ela carrega na sua fachada. Não importa qual denominação essa igreja
representa. Ela é a igreja do Senhor universal. É a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. É a igreja de todos os tempos e de todos os lugares. Mas essa igreja, ela é vista, ela se torna palpável, tangível, perceptível na igreja local. E nós encontramos na primeira carta de Deus aos Coríntios, o apóstolo Paulo, fazendo menção tanto à igreja universal, como também à igreja local. Então essas duas características são encontradas na Bíblia. Está lá, a primeira carta aos Coríntios, na primeira carta de Deus aos Coríntios, logo nos 2 primeiros versículos. Igreja local, igreja universal e igreja local. Dissemos também aqui há 8 dias que essa igreja ela é militante e ela é triunfante. A igreja militante é a igreja que ainda está aqui na terra, chamada de militante porque ela continua militando contra o pecado, o mundo, o diabo. Ela continua em missão. E a igreja triunfante, didaticamente, são os irmãos que já partiram e estão lá com o Senhor, aguardando a consumação. Cada ovelha do Senhor que parte deste mundo se dirige à igreja triunfante. Por que é chamada na eclesiologia reformada de igreja triunfante? Porque lá não há mais luta contra o pecado, lá não há mais uma luta contra a carne, o mundo e o diabo. Eles já estão livres dessa luta. Por isso é chamada de igreja triunfante. O escritor na carta aos Hebreus, ele fala sobre essa igreja. Obrigado, Diácono Paulinho, cheiro no coração. Ele fala sobre essa igreja, a Jerusalém celestial, a Sião de Deus. Está lá. Leia a carta aos Hebreus, capítulo 11, 12. Deus usa o escritor aos Hebreus para falar sobre essa igreja triunfante. Lembrem-se que o Senhor Jesus, no seu estado de humilhação, estando na cruz, ele olhou para um dos ladrões arrependido e disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é real, é conscientemente. O apóstolo Paulo disse que estar com Cristo, partir, é incomparavelmente melhor. Por que partir é incomparavelmente melhor? Porque vai justamente ao encontro de Cristo e viver com a igreja triunfante, que ainda não é a consumação, ainda não é a plenitude, ainda não é o ainda não da escatologia. A consumação é quando Cristo voltar e as almas ou espíritos dos cristãos que partiram voltarão para os seus corpos, por isso a ressurreição, corpos glorificados, e aí para sempre no novo céu e na nova terra com o Senhor. Então essa igreja ela é triunfante, ela é militante. E dissemos também, ou começamos a também deixar bem claro, que essa igreja, ela ganhou biblicamente, os servos de Deus do passado perceberam que ela tem 4 atributos, são aquelas marcas clássicas. Ela é a igreja una, só existe uma igreja do Senhor, ela é una, ela é santa, lembram? Ela é santa tanto no aspecto posicional, como no aspecto progressivo. Deus separou a igreja, ela foi separada por Deus e para Deus, ela é santa. Então a igreja é una, ela é santa, ela é católica ou universal, como já falamos. Lembre-se que a palavra católica não é de propriedade da igreja romana. A palavra católica é um verbete da teologia, da eclesiologia, que é da igreja do Senhor. Só existe uma igreja universal, que é a igreja de Cristo Jesus. Não importa qual denominação ela represente hoje. Ela representa hoje. Ela é católica e ela é apostólica. Ela é apostólica tanto na doutrina como na missão.
Ela é apostólica na doutrina e na missão. Qualquer livro de eclesiologia, de doutrina da igreja, também é uma outra disciplina, vai abordar esses 4 atributos da igreja. Ela é una, é uma igreja só. Ainda que ela seja universal e local, ela é santa, ela é católica ou universal, e ela é apostólica. É por isso que quando se planta uma igreja, o plantador ele não pode achar que ele inventou a roda. A igreja mantém a tradição apostólica na doutrina ou palavra e na missão. Quando falamos que a igreja é apostólica, pensamos nesses 2 aspectos, doutrina apostólica e missão apostólica, a missão da igreja, o sair e ir. Mas aí os nossos pais reformados, especialmente da primeira geração, século XVI, diante de um dilema, o dilema de qual é a igreja verdadeira, até porque a partir da reforma protestante foram surgindo as denominações, e aí eles precisaram dar uma resposta. Como detectar uma igreja verdadeira ou diferenciá-la de uma falsa? No primeiro momento apresentaram 2 marcas para detectar uma igreja verdadeira ou diferenciá-la de uma falsa. No primeiro momento disseram: pregação fiel da palavra. Pregue a palavra, disse Paulo a Timóteo. E ministração correta dos sacramentos ou ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Mas aí depois os reformadores acrescentaram uma 3ª marca: a ministração fiel da disciplina. A disciplina bíblica se tornou, com as outras 2, não é? 3 marcas clássicas de uma igreja verdadeira. Então, uma igreja verdadeira, ela tem que ter pregação fiel da palavra, ela tem que ter administração correta dos sacramentos ou ordenanças, batismo e ceia do Senhor, e ela tem que ter a aplicação amorosa e correta da disciplina bíblica. Mas aí, nas eclesiologias hoje contemporâneas como esta, Greig e Allison, sem anular os 4 atributos, a igreja é una, santa, apostólica, católica e apostólica, sem anular as 3 marcas clássicas de uma igreja verdadeira, pregação fiel da palavra, Graziele, não é? Sem anular a administração fiel dos sacramentos, Júnior, e a disciplina bíblica, esse autor, ele elaborou outras 7 características da igreja do Senhor. E nós já citamos aqui, nós já lecionamos essas 7 características para a igreja, mas sempre é bom relembrá-las. Essa igreja que o Espírito Santo trouxe à existência, ela é doxológica. A doxologia aponta para a sua direção, ou seja, a igreja existe acima de tudo para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Por isso a expressão doxológica, doxa, glória, lógica, tratado sobre a glória de Deus, doxologia. Então a igreja existe acima de tudo para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. A segunda característica dessa igreja que o Espírito Santo trouxe à existência, que o triuno Deus trouxe à existência, por isso que a melhor linguagem, mais refinada é: a igreja existe da parte do Pai, no Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Essa é a linguagem teológica, eclesiológica mais refinada. Ela existe da parte do Pai, no Filho e pelo Espírito Santo.
Essa igreja também ela é logocêntrica. Logocêntrica é a segunda característica dessa igreja. Logocêntrica. Espera aí, pastor Luiz Onilson. Que complicação é essa? Logo, sim. Logos é uma expressão do grego para palavra, para verbo. É o que está lá em João, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio era o Logos, ou o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo aí? Quem é o Logos ali? É Jesus Cristo. É isso aí, guerreiro. Ele é o Logo de Deus. Ele é a palavra encarnada de Deus. Então, o Logos, a palavra encarnada de Deus, Jesus Cristo. É Ele. Então, a igreja ela é logocêntrica por isso. Jesus é o centro dessa igreja. Ela gira em torno dele. Mas existe um braço aí desse logocêntrico. É uma igreja firmada na palavra escrita, inspirada. Por isso Paulo disse, toda a escritura é inspirada por Deus. Então a igreja é logocêntrica nesses dois aspectos. Ela é logocêntrica porque o centro dela é a palavra encarnada, Jesus Cristo. E também a sua palavra inspirada e escrita, a Bíblia, as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, disse o apóstolo Paulo, a segunda carta pastoral, segunda carta de Timóteo, carta de Deus, está lá, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para, não é? Correção, educação na justiça, a fim de, não é? Que o homem de Deus, que a igreja seja perfeita, madura e perfeitamente habilitada, Paloma, para toda boa obra. Breno, querido, Miguel, entendeu, Miguel? Então a igreja ela é o quê? Doxológica. Ela existe acima de tudo para glorificar a Deus. Segundo, a igreja ela é o quê, Jô? Ela é logocêntrica. O centro dela é a palavra encarnada, Jesus Cristo, e a palavra inspirada e escrita, a Bíblia. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceiro, e esse tem tudo a ver, princesa, com o credo. A igreja ela é pneumodinâmica, pneuma, vento, sopro. É uma referência à terceira pessoa do Espírito da Trindade, o Espírito Santo. Por que pneumodinâmica? Porque de fato, já dissemos há pouco, a igreja é criada pelo Espírito Santo, ela é reunida pelo Espírito Santo, ela é dotada e capacitada pelo Espírito Santo, ela é dinamizada pelo Espírito Santo, ela é impelida pelo Espírito Santo, ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela é santificada pelo Espírito Santo e ela está sendo preparada para o estado de glória pelo Espírito Santo. Daí pneumodinâmica. Entendem? Paulo, escrevendo aos Efésios, primeiro capítulo, afirma que, como consequência de ter crido no Evangelho, fomos selados pelo Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 12, a partir do versículo 12, Paulo vai dizer que todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo no corpo. O Espírito Santo. Isso é maravilhoso. A igreja, ela é pneumodinâmica, ou seja, ela é criada, reunida, dotada, capacitada, santificada, dinamizada, impulsionada em todo o tempo pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que nós amamos a expressão somos resididos e presididos pelo Espírito Santo. Somos residência do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Somos habitados pelo Espírito Santo, mas
mais do que isso, Ele preside sobre nós. Ora, o imperativo de Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E é um imperativo, viu? Deixem-se ser governados pelo Espírito Santo, regidos pelo Espírito Santo. Já citamos aqui, hiperbolicamente, 1 trilhão de vezes, que o pregador Batista Spurgeon subia os degraus ali do presbitério da Igreja Metropolitana em Londres, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Se esse relato não fizesse parte dos anais da igreja, da história da igreja, e eu dissesse que faço isso com frequência no meio reformado, eu seria jogado numa fogueira, chamado de reticência, não é? Porque, repito, precisamos tomar cuidado como reformados para não sermos deístas nas orações, deísta nos cânticos, deísta na leitura da palavra. O que é isso, pastor? Ser deísta na oração é você orar como se estivesse orando a um Deus distante. Ontem tivemos o último encontro acadêmico para uma turma de bacharel e mestrado, no qual eu estou lecionando, e o assunto foi os elementos do culto reformado. E um dos elementos é a oração. E lá eu precisei refletir com eles, tomemos cuidado, para que a nossa oração não seja uma oração deísta. É orar como se estivéssemos orando a um Deus distante, a um Deus que não se importa, a um Deus que não está nem aí. E aí citamos a oração dos discípulos, a oração conhecida como Pai Nosso, e John MacArthur, já citamos aqui numa outra ocasião, escreveu um livro só para comentar a oração do Senhor. E ele diz que essa oração é preferível chamar de a oração dos discípulos, porque existe um pedido lá que Cristo nunca fez e nunca precisará fazer. Qual é o pedido que Cristo naquela oração nunca fez e nunca Ele vai fazer? Por isso que aquela oração é a oração dos discípulos. Ele formulou para ensinar os discípulos a orar, porque de fato os discípulos precisam de todas as petições daquela oração. Mas teve uma que Ele nunca fez aquele pedido, Ele nunca precisará fazer. Qual é? Justamente, presbítero Manuel, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E citávamos ontem com a turma do bacharel e do mestrado, essa oração como é linda para confrontar o deísmo na oração, às vezes, de alguns reformados. O deísmo nos cânticos, o deísmo no culto, o deísmo no evangelismo, o deísmo na pregação. E só o prefácio da oração já rompe com isso. Qual é o prefácio da oração do Pai Nosso, ou dos discípulos? Pai Nosso, não é não, gente, só aí você detona com o deísmo. Pai Nosso, só a primeira parte, a paternidade de Deus, já arrebenta com o deísmo. Pai Nosso. No nosso caso, somos filhos porque Ele soberanamente, graciosamente em Cristo nos adotou, Erasmo Guerreiro. A paternidade de Deus, que Ele nos chama para a sua imanência, a sua presença. Pai Nosso. Lá em Lucas 11, Cristo ensinando também a orar, Ele disse: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, concluam, está lá em Lucas 11, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus. E lá em Lucas ele tem um detalhe, Ele dará a vocês o Espírito Santo, ou seja, mais e mais do Espírito Santo. Vejam, é um Pai que cuida, é um Pai presente.
Por isso que em Mateus 6, Cristo disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que os alimentos e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vai fortalecendo o argumento e diz: olhai as aves dos céus, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai a sustenta. Não valeis vós muito mais do que um pardal? Louvado seja o Senhor, princesa Luísa. Louvado seja o Senhor, Vitor. Flávia, paternidade. Então não dá para fazer uma oração como se estivéssemos orando, guerreiro, a um Deus distante. Uma oração carregada de frieza. Estude a história da igreja moderna e vocês vão perceber que, apesar da igreja ali moderna, depois da reforma, ela ter produzido muita coisa boa, mas ela se tornou fria por conta do racionalismo. O racionalismo tirou a vida da igreja. Está lá, pega um bom livro de história da igreja, estude a história da igreja moderna. É o período pós-reforma. Se produziu muita coisa, mas foi tomada por um racionalismo que beirou ao deísmo. Por isso que surgiu um movimento chamado pietismo. O pietismo foi justamente uma resposta a isso. O triste é que o pietismo também acabou também indo para o outro extremo. Mas o início do pietismo é lindo. Foi uma resposta ao racionalismo, a um cristianismo moribundo. Queridos, repito, falava ontem também para a turma do bacharel e mestrado. Disse Lutero: nos extremos habita Satanás. Não tem que tomar cuidado com os extremos. Bavinck ou Bavinck é um autor reformado de uma obra com 4 volumes, já traduzido para o português. Na introdução da sua obra, você vai encontrar lá uma afirmação dele: eu sou contra ao protestantismo irracional, mas também sou contra um protestantismo moribundo, sem vida. Então vamos explicar aqui 2 extremos, não é? O que é o protestantismo irracional? É justamente um protestantismo sincrético, carregado de crenças sem respaldo bíblico. É o protestantismo não da emoção, mas do emocionalismo. Entende? É o protestantismo das práticas esdrúxulas, atribuídas a Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. É o protestantismo da parafernália, da desordem. Mas aí, na ânsia de combater ou de fugir desse extremo, de um protestantismo irracional, essa deturpação daquele momento tão lindo que nós fizemos domingo, que é uma expressão litúrgica da comunidade mutualidade, de olhar para o outro e dizer: coragem, meu irmão, não desista, o Senhor é contigo. Isso tem lugar. Mas deturpam e mandam olhar para o outro de profeteza, você vai ganhar uma bênção amanhã. É isso, um protestantismo irracional. Prometer o que Deus nunca prometeu. Uma coisa é mandar olhar para o outro e dizer: coragem, guerreiro, não desista, o Senhor é contigo. E olhar, profeteza Clécio, para Cléo, que amanhã ela vai receber uma bênção que ela passou no concurso. É isso o protestantismo irracional. Mas na ânsia de combater esse protestantismo irracional, sem respaldo escriturístico, repito, não é o protestantismo da emoção, mas do emocionalismo. Não é o protestantismo da sensação, mas do sensacionalismo. Aí a gente vai para onde? A gente sai daqui, protestantismo irracional, e a gente vai para onde? A gente sai de lá, deveria ficar aqui, não era?
uma posição de equilíbrio bíblico. Não, a gente sai de lá e vem para cá. Que é o protestantismo moribundo, sem vida. Que querem anular as emoções. Há lugar para emoção. Deus não fez você um robô. É aquele protestantismo moribundo que é proibido sorrir. Falava ontem para a turma do curso. Quase que é proibido sorrir. É proibido se alegrar. É proibido porque confundem. Tem uma concepção de reverência equivocada. Irmãos, vocês imaginam que uma festividade do povo de Deus, da antiga administração da Aliança da Graça, uma festividade solene, festas que Deus havia estabelecido. Vocês imaginam que o povo judeu festejava com sisudez? Meus irmãos, eu li a história. Ainda há resquícios até hoje dos judeus ortodoxos, como é que eles cultuam. É alegria total, meu amigo. Você não imagina. É alegria total. Quando o Senhor repreende o Israel dele, da antiga administração da Aliança da Graça, não é por conta da alegria que eles expressavam. Ele repreendia por conta da associação dos cultos, das festas solenes com pecado. E o pecado não era a alegria. Eu já vi no passado gente, está vendo? O Senhor está repreendendo aqui porque estão sendo irreverentes. Não, queridos. Então a igreja ela é pneumodinâmica. Pneumodinâmica. Eu faço questão de repetir. Vocês já notaram que eu sou repetitivo. Porque eu aprendi que você também ensina repetindo. Aliás, o apóstolo Paulo e Pedro, nas suas epístolas, ambos chegam a dizer: olha, paciência comigo por dizer-vos a mesma coisa. Mas eu preciso repetir para vocês as mesmas coisas. Porque de fato são as mesmas coisas de Deus que santifica a igreja. A palavra. E eu quero parar nesse ponto hoje aqui. Essa igreja que o Espírito Santo trouxe à existência, ela é pneumodinâmica. Ela é doxológica, grave aí. Ela é doxológica, ela existe acima de tudo para glorificar a Deus e desfrutar da sua presença. Ela é o quê? Segundo, logocêntrica. Ela está centrada na palavra encarnada, que é Jesus Cristo, e na palavra inspirada e escrita, que é a Bíblia. E ela é também pneumodinâmica. Vamos encerrar aqui, mas eu quero encerrar dizendo, em nome de Jesus Cristo, cuidado com os extremos. Eu fico agoniado quando alguns colegas reformados, homens de Deus, mas que parece-me que não passaram ainda dessa fase de infantilidade ministerial, alguns parecem que não passaram ainda da fase dos equívocos dentro da teologia reformada do culto, que de repente numa pregação quase que demoniza a emoção, quase que diz para a igreja, é proibido se emocionar na igreja. Eu fico doidinho quando alguém aqui desse púlpito ousa falar isso. Precisamos tomar cuidado com o que falamos. Emoção, sim. Emocionalismo, não. E fica a dica aqui de um livraço. Ele é bem curto, 100 páginas, mas é um clássico. Sola Escritura, somente a Escritura de Paulo Anglada. Já está com o Senhor. Lá tem um capítulo falando sobre os ataques que a Escritura sofre. E aí, quando ele vai tratar disso, ele mostra lá, o problema da igreja não é a tradição, é o tradicionalismo. Não é a emoção, é o emocionalismo. Então eu me preocupo.
Eu me preocupo porque alguns chegam, parece até que estão repreendendo a igreja por ela ser alegre. Eu não sei se vocês já estiverem em algum trabalho por aí, que parece até que estão repreendendo a igreja porque ela cantou com alegria. Eu fico doidinho, é preciso tomar cuidado. Parece que estão repreendendo a igreja porque ela cantou com alegria. E aí, quanto mais você vai lendo a Bíblia, a boa exegese, a boa hermenêutica e bons livros, meu irmão, com alicerces, aí você percebe que aí eu vou ficando mais ainda preocupado com esse tipo de discurso desequilibrado. No Senhor, mais uma vez eu digo, alegrai-vos, boa guerreiro, na carta aos Filipenses. Boa, Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, meus irmãos. Oremos, eu não tenho preocupação com terminar aqui o estudo do credo, não, porque o nosso objetivo não é colocar no relatório pastoral que eu lecionei para a igreja sobre o credo apostólico. Até porque o objetivo aqui é santificação da igreja. É vê-la mais e mais parecida com Jesus Cristo. Por isso estamos terminando Josué. Vamos terminar Josué no dia 28 de setembro. Anexado aí a série Ações que auto-sabotam a igreja. E Apocalipse ainda vamos continuar bastante tempo. Mas já vamos escolher um outro livro do Antigo Testamento para a gente passar por ele também. Vai ser sempre assim, um livro do Antigo, um livro do Novo. Mas aí também, sempre colocando aí uma série de sermões temáticos. Se for preciso, sermões textuais. Se for preciso, sermões biográficos. Porque o desequilíbrio é tamanho que até nessa área da homilética eu fico vermelho hoje quando eu vejo um pastor demonizando um sermão temático. Falava ontem para a turma, evitem isso. A nossa preferência é sermão expositivo. Agora eu ainda pergunto que tipo de sermão expositivo, porque além de uma boa conceituação do que é um sermão expositivo, ainda existe mais de 5 tipos de sermões expositivos. E quando eu pergunto a uma pessoa, para me dar um exemplo, pelo menos de 2 sermões expositivos, dos mais de 5 que existem, e ela não sabe dar, aí a recomendação que eu faço é, então também, se cala, que é melhor. Não é verdade, Breno? Aquele vídeo que você mandou para mim, é isso mesmo, é aquilo, Breno. É aquilo, obrigado, viu? Eu já tinha assistido um tempo aí, mas é aquilo. Às vezes, nós entramos numa rota que colocamos Deus, tentamos colocar Deus numa caixa de fósforo. Tentamos colocar o nosso Deus numa caixinha de fósforo. Que Deus nos livre disso. Lembre-se das nossas 3 palavras, marcas desta igreja, o nosso tripé de uma igreja saudável. E aqui eu cito e encerro. Nós somos uma igreja ortodoxa, defendemos a doutrina correta. Nós somos uma igreja ortoprática, uma prática de igreja correta. Mas tem um elo aí, ortopática, afeições corretas. A ortopatia nos livra de uma ortodoxia morta. Mas também a ortopatia nos livra de uma ortopraxia farisaica. Um dia você se aprofunda nisso. Ainda que você é novo, que seja novo e não entendeu, não se preocupe. Porque quanto mais você cita, mais você se aprofunda, mais você aprende. Beleza?